aqui no grupo que a gente vai começar. Beleza. Então, boa noite para todo mundo. A gente está começando a nossa gravação no nosso grupo, que geralmente é quarta, vai ser quinta hoje. A gente tinha a ideia de fazer ele presencial, mas aí acabou desencontrando. A gente teve vários contratempos essa semana, mas aí a gente decidiu fazer online até para, né, nos cuidarmos um pouco mais. Então vamos começar. Tá. Só para dar uma resumida aí, eu acho que o Joãozinho acompanhou pela internet. Eu acho que a Flávia estava domingo, né, Flávia? Flávia Mais estava ou com as menos. crianças, Ah, né? tava com as crianças. Ah, então tá bom para Uma, aproveitar bastante. uma missão Carol, muito importante. a Carol tava pregando E também. acabei falhando, né, Maurício? Não, foi ok. Eu que te induzi ao erro, né? A Flávia estava acostumada com eu encerrar os cultos, né? E aí depois que eu cantei, eu falei algumas coisas ali, ela se ligou lá no fundo que eu que estava cantando, Ah, falando, e veio Não, com as mas crianças. detalhe, as crianças estavam assim, super se divertindo, brincando, que a gente tinha terminado a aulinha, tava brincando com os brinquedos, daqui a pouco ai meu Deus, vamos, ó, depois que acabar o louvor, a gente vai guardar tudo e vamos lá pra frente, as crianças no desespero, tava vendo desespero, meu Deus, já acabou. Aí quando eu saí assim, eu vi que tava o guia ali, eu pensei, putz, eu não acredito. Mas tá bom, mas tá tá bom. bom. Tá, então a ideia, né, que a gente tinha para falar era sobre recomeço. Foi um culto especial, né, domingo. Foram 4 pregações e 5 louvores, no caso, né. Então a gente foi intercalando e a gente começou a pregação com eu olhei hoje de novo e eu vi que elas se encaixam muito bem até. Então eu vou fazer a cronologia que eu achei que era boa, que é primeiro a Jéssica, depois eu, a Carol entrando como um tópico do que eu falei, né? Explorando um tópico novo dos que eu poderia ter falado, por exemplo, tipo, encaixou bem nas ideias que eu tinha ali, e o Gui fechou muito bem, foi bem sucinto e fechou a ideia muito, muito legal. Tá? Então, começando, vamos fazer rapidinho aqui, né? A Jéssica, ela falou sobre o filho pródigo, e ela bateu bastante sobre o arrependimento, né? Trazendo a ideia de que o filho ele se arrependeu, né? Um detalhe, que ontem eu estava conversando com a Mengol sobre isso, que é ali que a Jéssica enfatizou bem, né? Que ele tava, né? Queria comida dos porcos ali, né? Dos porcos. E o Mengol falou que a gente não tem noção de como eram os porcos naquela época, mas sim, eles eram meio do lixão. Tipo, tudo que as pessoas saíam dos banheiros, vamos dizer assim, e restos de comida, tudo que era podre, eles jogavam para os porcos, e os porcos meio que faziam desintegração daquilo ali. Então, como era sujo isso, né? Onde a gente estava falando sobre a gente estava falando um pouco sobre a alimentação do povo judeu, e é que eles não comiam coisa de porco, justamente por causa disso, porque o porco, ele era criado, não era tipo que nem o nosso, assim, que já era um lugarzinho melhor. Ele era criado num lixão mesmo, tipo, era um coisa que tinha no fundo da casa, e ali, tipo, jogava todos os restos, todas as porcarias, e o porco fazia a decomposição mais rápido, né? Então, tipo, para ver como era terrível, né? Esse filho pródigo ali naquele momento. Então, ela enfatizou isso mesmo, esse ponto do arrependimento que ele decide voltar para casa. E esse processo, né, ela falou também bastante sobre os sentimentos resultantes desse processo de arrependimento, né? Então, primeiro que o processo ali é um processo dolorido, né? Porque ele desajusta a gente, né? Ela usou essa palavra, desajusta a gente e muitas vezes a gente foge disso, né? Durante a nossa vida a gente foge desse processo. As pessoas não querem sentir dor, as pessoas não querem se sentir desajustadas, vamos dizer assim. E aí ela trouxe um versículo que é 2 Coríntios 7, 9 e 10, que fala sobre a tristeza, ela vai produzir arrependimento quando a gente está com Deus. Então ela falou dessas duas tristezas, que seria a tristeza com Deus, que ela é um sentimento de desconforto que gera uma transformação. E justamente depois a gente vai falar da Carol, mas a Carol também falou, né, ali quando o João se arrepende também, é o mesmo sentimento, né? E a tristeza do mundo, que ela gera remorso e ela não traz mudança, e é aquela tristeza de vontade de morrer. Então a Jéssica enfatizou bem essas duas tristezas,
como a gente deve, né, estar com Cristo e sentir esse momento de arrependimento, né, e essa tristeza gerar mudança na gente. Que foi exatamente essa primeira tristeza, foi o que o filho pródigo teve, né, e como mudou a atitude dele. E aí ela falou no final sobre a gente olhar para a cruz. Então, olhar para a cruz vai sempre nos incomodar. Esse incômodo vai gerar arrependimento e esse arrependimento gera conversão. Então, ela falou sobre, ela disse, né, que fez até flechinhos assim, sobre isso. E foi isso que ela falou, né, que seria a nossa primeira parte, foi então sobre recomeço através do arrependimento. A segunda parte que eu quero falar é a minha parte, né, que eu preguei, vou ser bem sucinto mesmo. Depois é a Carol. Carol, se tu quiser falar um pouco da tua parte, fica à vontade, tá? Eu ia mandar depois para ti, acabei esquecendo. E aí, então, eu falei sobre 3 coisas que acontecem num recomeço na vida. Eu falei sobre a história de Paulo, né? Que teve um recomeço também, né? Ficou cego, a história toda ali. E peguei 3 coisas, pontos que eu vi nessa história, que seria, primeiro, tu vai ter que começar do início, né? Parece meio estranho, mas, tipo, tu tem que respeitar o processo e, e, e começar a aprender, começar a ver as primeiras coisas, né? Então, falei bastante sobre trabalho, sobre igreja, sobre relacionamento. Então, sempre quando tu vai recomeçar alguma coisa, seja na tua vida, tu vai ter que começar do início e não pular etapas, né? Depois você vai ter que aprender. Então, uma dos pontos, né, de a gente recomeçar na nossa vida cristã é a gente aprender sobre o evangelho, né, e buscar aprender. Eu faço bastante isso, que eu acho muito importante. Esse grupo justamente tem essa ideia de a gente compartilhar para aprender, né, mais. E o último ponto foi você vai ter problemas. Então, você vai ter problemas na sua vida, no seu recomeço, né? Seja o que for. E tente aprender com esses problemas e para você ir mais longe, né? Para você, né, começar a crescer nesse recomeço. Então, eu falei sobre esses 3 pontos. Eu baseei eles todos na história de Paulo, ali bem no início da história. E aí, basicamente, falei isso. E aí, eu queria acrescentar um 4º ponto, que é você vai ter que ser grato, né? E aí eu abro para a Carol falar, mas basicamente, mais uma das coisas desse recomeço é que a gente tem que ser grato às pessoas que nos ajudam, né? E então, abro para você, Carol, falar um pouquinho sobre a sua pregação. Então, na verdade, eu quis trazer bem uma ideia de que a ingratidão não é só o contrário da gratidão, né? Tu pode ser grato pode falar que tu é grato e realmente até tu sentir a gratidão por algo que tu tem ou tem para fazer, mas se as tuas atitudes não condizem com isso, tu tá sendo ingrato ao mesmo tempo, né? Que é a questão ali do Código Civil que eu trouxe, né? Que tu tem aquilo, tu recebeu, e por mais que eu seja grato, se eu cometer algum ato contra a pessoa que me deu aquilo, eu tô sendo ingrato com ela. Isso é ingratidão, né? Pelo código ali. E por mais que a pessoa que nos deu não nos condene conforme o código, a gente ainda assim é ingrato e ainda assim a gente está cometendo uma infração, tipo assim, contra Deus e contra Cristo que morreu na cruz por nós. E a gente, com as nossas atitudes, a gente acaba demonstrando ingratidão, ao invés de demonstrar a gratidão que a gente fala, que a gente tanto fala, né? E quis exemplificar isso, essa ingratidão, através do ato de Pedro, de negar e de jurar que não conhecia Jesus, sendo que Jesus há pouco, né, lá no monte tinha ensinado que isso era errado, né? E tinha falado, e a lei falava sobre isso também. E acho que é isso, assim, era bem trazer essa ideia de ingratidão mesmo, como às vezes a gente é ingrato sem perceber, como às vezes a gente diz que a gente é grato, mas as nossas atitudes não condizem com o que a gente fala, porque a gente acaba errando, né? A gente acaba não fazendo aquilo que precisava ser feito, fazendo totalmente o contrário e se demonstrando a ingratidão que está no nosso coração, né? Pela nossa carne. Acho que é isso.
Ontem eu tava falando com o Douglas, eu tava falando sobre vários assuntos, mas aí ele falou uma coisa que eu me lembrei da tua pregação, né? Que foi, ele falou, tipo, a gente tá falando sobre contexto de relacionamento, de casamento, né? Que às vezes a pessoa ali, né, que tu tem um relacionamento, tu não fez uma coisa pra ela, mas por outro lado tu fez 10, uma coisa que ela, não te, que ela te pediu, mas por outro lado tu fez 10 coisas que, que para ajudar, né? Vamos dizer assim. E então a gente ser mais grato também, tipo, com as pessoas também, sabe? Às vezes as pessoas se esforçam bastante para nos ajudarem, para ajudar outras pessoas, e a gente acaba olhando só para alguma coisa que ela não pôde fazer, vamos dizer assim, né? Então eu lembrei disso, né? Sobre gratidão, também nesse outro contexto. Eu quis trazer isso com o Pedro também, até porque Pedro, ele fez várias coisas, né? Tipo, foi ele que perguntou sobre o perdão, foi ele que falou que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, tipo, no momento onde ele tava com medo, ou tava, tipo assim, ele acabou errando e, tipo, anulou tudo que Cristo tinha feito por ele, né? E é o que muitas vezes acontece com as pessoas veem isso que tu falou assim. Às vezes a gente faz um monte de coisa para ajudar, a gente tá sempre, aí um dia que a gente não vai, um dia que a gente não consegue, e a pessoa nem quer saber o motivo, nem quer saber o porquê, mas acaba falando, acaba sendo ingrato por tudo aquilo, anulando tudo aquilo que a outra pessoa fez, né? E eu percebo isso, eu entendo isso como ingratidão, de fato. Até Uhum, porque aquela pessoa, tudo que ela fez de graça para mim. uhum, E o que ela não fez também é de graça. Tipo, não, sabe? Eu noto muito isso ali no escritório, no meu serviço, muita ingratidão, assim. Poxa, a gente faz um monte de coisas sem cobrar nada das pessoas. A gente não cobra, uhum, a gente faz de graça. E aí, se a gente esquece uma data, a pessoa pede um benefício e a culpa é de quem é nossa. Não é uhum, dela que só tem um. A gente que tem 1000 para cuidar, a gente é culpada, né? E aí, tipo, acaba a pessoa sendo ingrata. Tipo, poxa, a minha chefe dá kit para os clientes. E tem cliente que uhum. volta para reclamar que não tem o gás. Aí fica bravo com ela porque ela deu o kit Não. para não tem como fazer. Aí xinga ela, daí tipo assim, poxa, quanta ingratidão, sabe? Tipo, tu ganhou e tu ainda fica bravo, sabe? E isso foi mexendo muito dentro do meu coração sobre ingratidão. E também coisas tipo, do dia a dia, assim, na igreja, na família, tipo, coisas que não são explicitamente ingratidão. Porque não quer dizer que a pessoa não seja grata pela minha vida, mas às vezes ela é ingrata com aquilo que eu faço por ela. E não que eu seja, tipo assim, que a gente seja, nossa, a pessoa tem que ser grata, ai, a pessoa tem que ir na igreja, a pessoa tem que fazer as coisas porque é porque precisa fazer, porque é uma obrigação dela. Não, não é. É por gratidão. Tudo que eu faço no DK, tudo que eu faço na igreja, eu faço por gratidão a Deus, eu faço por gratidão a Cristo. E quando a gente não reconhece o que o outro faz por mim, eu não estou reconhecendo o que Cristo fez por mim. Porque se eu não amo o meu irmão, como é que eu vou amar a Deus? E se eu não sou grata ao meu irmão, como é que eu vou ser grato a Deus? E foi muito isso que Deus falou comigo, sabe? Durante todo o ano, e eu fiquei pensando, não, acho que é sobre isso que eu Vamos, né? preciso. Show. Aí, para terminar nosso resumo, foi o Eu Gui que pregou por último, e ele, tipo, terminou bem, muito bem, assim, ele fechou bem certinho. Então, ele falou que o recomeço, ele exige uma atitude, né? Referenciando a pregação da Jéssica de arrependimento. Então, e a gente tem que reconhecer a Cristo e voltarmos para Ele. A gente tem que ter um coração grato, né? Referenciando a pregação da Carol. Ter um sentimento certo, né? Disso. A gente tem que estar dentro de um processo, a gente vai entrar dentro do processo, e a gente tem que aprender o processo. Foi referência à minha pregação, né? Desse processo de recomeço. Mas aí ele fez uma pergunta muito legal, que quando ele fez eu fiquei tipo, pensando mesmo, né? Tipo, refletindo sobre isso, que ele falou, recomeçar para quê? Então, por que você vai recomeçar, né? É, trazendo o meu contexto, né? Tipo, eu começo um serviço novo para ter mais dinheiro, para ter uma outra coisa, eu recomeço numa faculdade para ter uma profissão, eu recomeço num ano, numa faculdade, mas assim, para continuar o curso. Então,
Mas por que um recomeço na vida cristã? Né? E o que vamos fazer com tudo isso? Então, e aí ele trouxe a ideia de Romanos 12, versículo 2, acho que eu anotei certo, tá? Renovação da mente. E ele falou que a gente não vai ter um ano novo se a gente, para a gente ter um ano novo, a gente precisa ter algo novo dentro de nós, dentro da nossa mente. A gente precisa mudar a nossa mente, sabe? E por que mudar a mente, né? E por que a gente ter esse recomeço? Por que, né, ter esse tipo de coisa? E ele respondeu, né, que é para viver a vontade de Deus e reconhecer Ele. Eu achei isso muito bacana, sabe, quando ele falou, porque às vezes a gente, sei lá, às vezes eu tinha antigamente tinha a ideia de, tipo, as pessoas, tu tem que viver a vontade de Deus, né? E aquela coisa meio pesada, meio, tipo assim, eu não vou viver as minhas vontades, vou ver, tipo, sabe? Ficava essa na minha mente. E ele falando ali, eu, tipo, repensei sobre isso um pouco. E se a gente pensar que a vontade de Deus é a melhor para nós, então segui-la seria a melhor coisa que a gente podia fazer, né? Então, tipo, foi bem isso. Pensei bastante sobre isso depois. E ele terminou perguntando qual é a opinião de Deus sobre nós, sobre o que a gente faz, sobre a nossa ida à igreja, sobre a nossa vida em trabalho. O que Deus pensa sobre isso? E aí ele terminou falando, vamos fazer um ano diferente com uma mente renovada. Então, recomeço, né, através da mudança da mente também. Então foi isso, a nossa pregação, né? Abro para o nosso debate, nosso bate-papo. Vou abrir para o Maurício, né? Falar um pouco do que ele entendeu disso tudo, né? E geralmente, né, a gente discute muito o que ele prega, mas hoje ele está numa postura diferente, uma postura de o que você entendeu disso, né? O que fez sentido para ti, o que mais te chamou a atenção. Então, abro e depois Fábio e João, se quiserem, né, comentar também o que vocês pegaram e coisas importantes para vocês, fiquem totalmente à vontade. Bom, gente, eu corro, tudo bem, pessoal, né? Eu corro o risco de falar muito aqui, né, cara? Mas, assim, até anotei algumas coisinhas aqui, porque, de fato, não dão bola que os meus gatos, eles têm um problema de se aparecer, né? Então, Maria já saiu, se ofendeu, já foi embora, né, Lázaro? Lázaro é mais tranquilo. Povo, assim, ó, como é que eu vou falar sobre tudo isso da forma mais direta possível? Se eu fosse organizar a melhor forma da gente tratar todo esse assunto, eu acredito que a gente começaria pelo Gui, sabe? Eu começaria pelo Gui da seguinte maneira, porque a vida no Evangelho é um renovo diário, né? Porque a gente vive um se dar conta de que está errado e se dar conta do tamanho do amor de Deus, do tamanho do que ele expressa por nós, do tamanho do quanto ele tem paciência conosco, quando a gente se vê de fato como a gente é e o quanto distante a gente está da perfeição que a gente encontra nele, isso provoca dentro de nós um constrangimento e uma vontade de mudança. E esse constrangimento e essa vontade de mudança, ela nada mais é do que a renovação do nosso entendimento. Porque nem sempre se dar conta de que está errado vai fazer com que de fato a gente mude. Porque o bem que eu quero, esse eu não faço, né? E o mal que eu não gostaria de fazer, esse eu acabo cometendo, né? Mas há uma transformação que vem do Espírito Santo em nós, há um convencimento que vem dele em nós. E ele provoca dentro de nós essa transformação e essa mudança, que não é o fato de nós não querermos mais fazer aquilo que nós queríamos fazer antes, mas é o fato de nós não querermos, acompanha comigo, não querermos querer. Entende? Quando a gente se dá por conta que a gente é complicado, isso pode gerar um loop infinito nessa história. Mas pensa comigo, eu não quero mais viver essa vida assim, de alguém que faz aquilo que eu faço. Ou alguém que deixa de fazer, mas continua querendo fazer. Porque esse é
Essa é a prisão. E é nisso que eu bato sempre quando eu falo que o evangelho ele é muito mais sujeição à transformação do que disciplina àquilo que é aprendido. Porque a gente não pega no tranco, né? A gente precisa quebrar o nariz, né? Quando a gente quebra o nariz, a gente se humilha em arrependimento e se joga aos pés do mestre, né? E nisso, e essa é a base daquilo que o Gui falou a respeito da transformação, da renovação do entendimento, né? É o porquê eu preciso dessa renovação e o porquê eu vou mudar. Eu vou mudar porque eu quero. Eu vou mudar porque eu quero mudança. Eu vou mudar porque eu decidi que não quero mais viver a vida que eu tenho para viver. Às vezes a gente tem perguntas, né, no nosso dia a dia do porquê que a gente faz isso, porquê que a gente faz aquilo, o que é certo fazer, o que não é certo. As perguntas comuns aí que a gente vê em debates teológicos, debates na internet, coisa de gente aí que fala na internet, esses pastores mais famosos, tu vê umas perguntas assim meio tipo, pode fazer isso, não pode fazer aquilo, pode fumar maconha, pode beber, pode ir na balada, pode transar com o namorado, pode, sabe? São essas perguntas que se quer ouvir uma resposta, né? O pastor pode divórcio na igreja? Não pode? Sabe? É um pode e não pode que, na verdade, a gente precisa ir mais além, mais profundo. A pergunta é por que eu quero fazer essas coisas que hoje eu pergunto, buscando uma resposta óbvia, né? Por que eu quero, uma coisa que já, enfim, já é bem batido, né? Por que eu quero fazer uma tatuagem? Por que eu quero ter relação antes do casamento? Por que eu quero xingar o meu chefe? Por que eu quero que o meu marido não diga mais que eu sou submissa a ele? Por que eu quero essas coisas, entendeu? Por que eu quero, por que eu tenho essa atitude? Entendeu? Por que eu quero ganhar mais que a minha esposa? Por que eu quero que o pastor diga que está errado se ela não faz o que eu mando? Entende? Por que eu quero essas respostas? Entende? Por quê? Porque, de fato, existe uma transformação que ainda não aconteceu a respeito de um processo, né? Mas quando eu me dou por conta de que eu preciso mudar, porque eu estou em sofrimento por conta disso, eu tenho que entender esse sofrimento e essa tristeza, né? A Jéssica falou de um ponto que todas as mensagens, gente, eu acho que elas dariam uma mensagem completa de ali dos 40, 50 minutos que a gente costuma fazer, né? E obviamente, logo vocês vão estar, né? Todos os 4 Gui já fazem isso com mais frequência, né? Mas vão estar aí pregando o culto inteiro, se tudo assim Deus quiser, e vocês também se disporem a esse serviço. Mas, quando a Jéssica trouxe esses elementos dos motivos e das 2 tristezas, a gente precisa entender que quando a gente se coloca nessa condição de encontrar em nós coisas que fazem mal para nós mesmos e também para as pessoas que estão na nossa volta e que nós não podemos vencer isso, porque a nossa natureza nos impõe essa atitude, né, nos empurra nessa direção, a gente se vê impotente diante de tudo isso. E essa impotência diante da nossa ignorância, da nossa estupidez, ela nos remete a uma angústia e uma tristeza muito profunda. Quando a gente se vê fazendo algo que nós não gostaríamos de fazer, machucando pessoas que a gente ama, a gente precisa entender e processar essa tristeza. E ela precisa alcançar um arrependimento. Por quê? Porque, de fato, nós estamos sentindo o pesar de magoar, de macular aquilo que era uma vontade de Deus para a nossa vida, né? E de machucar pessoas que a gente ama. E esse pesar, o peso dessa responsabilidade de ter tomado uma atitude equivocada, ele causa o arrependimento, que vem desse constrangimento. E quando é que a gente, como e quando a gente consegue ver isso? Quando nós figuramos um Deus perdoador, aquele que se dispõe a nos receber de volta, mesmo que a gente não mereça, mesmo que a gente seja ingrato. E aí a gente entra na mensagem da Carol muito bem, né? A Carol falou 2 pontos, né, da legislação e eu achei muito legal, porque se vocês pararem para ver, a Jéssica fala
com fundamentos baseados na psicologia, quando ela vai falar a respeito do processo da tristeza, né? E que ela precisa alcançar um novo significado. Vocês vão ver que isso remete muito à análise do comportamento, que é a linha teológica, não, a linha da psicologia que ela segue. Mas vocês vão ver também na Carol a aplicação da lei, né, de uma forma humana, que é a linha também que ela segue também dentro daquilo que ela estuda e dentro de um escritório onde tem uma pessoa muito humana que exerce da legislação usando todos os princípios da legalidade, mas também não deixa de ser próxima e afetuosa com as pessoas que estão ali no atendimento mais humano possível, né? E quando ela traz uma ideia de que a pessoa que recebe uma doação, se ela é ingrata, ela tem uma postura equivocada, ou ela usa mal aquilo que lhe foi doado, ela perde isso, ela olha para isso e se vê, poxa, mas eu sou alguém que teria como colocar isso em prática. Por quê? Porque dentro da vida e da aplicação e da forma com que se relaciona com os clientes, se vê muitas vezes se doando aquelas pessoas e tendo como resposta aquilo uma atitude totalmente negativa. Mas quando a gente vê que Jesus se doou, né, por nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que doou o seu próprio filho. Ele entregou ao filho a morte para nos dar a sua vida, ele nos deu essa nova vida, para que a gente não morra, para que nós não tenhamos a morte. E quando a gente passa por isso e entende isso, quando a gente entende isso, ela usa a figura de Pedro, que para mim eu tive que parar de pregar sobre Pedro, porque eu sou apaixonado por Pedro. Por que eu sou apaixonado por Pedro? Porque Pedro sou eu. Eu sou Pedro, cara. Total, raiz. Se eu tivesse que me identificar com alguém, era Pedro. Eu já ungi, já derrubei, já fiz um bolo, entendeu? Já ungi cidade, já fiz um bolo, cara. Fiz tudo que me ensinaram errado, fiz algumas coisas que me ensinaram certas, mas sempre com energia, sempre com intrepidez, inclusive nas minhas estupidez, né? Então, assim, na minha ignorância. E Pedro, ele era assim, ele vinha, o que ele pensava, o que fazia, ele dava. Depois, ele estava lá, com uma cara de tacho, como acontece comigo até hoje, né? Toda vez constrangido diante de um Deus que revela a nossa ignorância, a escuridão que ainda existe, né, nas nossas vidas, porque nossos olhos não são bons, porque eles olham para aquilo que de fato não é luz e não traz luz para dentro de nós, né? E o que acontece? Ela traz Pedro para dizer o seguinte, que o que Pedro merecia era que Jesus colocasse ele no colo, né, e desse algumas palmadas nele e mandasse ele, vai aprender com a vida e me larga de mão porque tu não é digno, tu não pode seguir. Mas vai lá, Deus, e diz para Pedro, Pedro, tu me amas? E diz para ele o seguinte, cara, vai ter mais uma chance, não porque tu merece, mas pelo aquilo que Deus vai fazer na tua vida. E quando Deus faz, Pedro vai lá e prega, Deus usa Pedro de uma forma que a partir dali, Pedro não fica 100%, porque mais ali adiante ele vai ter problemas também, já com Paulo e tudo mais, mas ali Deus usa ele e ele começa, e ele é um dos grandes homens da história. Obviamente, com relação a isso, eu estou longe de me parecer com Pedro, né? Mas eu quero dizer que quando ela fala sobre isso, quando a Carol fala sobre isso e sobre gratidão, a gente não tem como não olhar para a nossa vida. E a melhor forma de pregar falando a respeito de pecados é usar esse pecado não para falar a respeito do quanto esse pecado nos atinge, mas sim o quanto nós atingimos aos outros com esse pecado. Porque o grande objetivo da mensagem é apresentar a verdade para que dentro de nós a gente busque esse desejo do arrependimento. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre ingratidão, a gente precisa olhar para nós mesmos e o quanto nós somos ingratos. O quanto nós vemos a ingratidão agir na humanidade e fazer com que as pessoas fiquem cada vez mais longe de Deus. Porque nós, como representantes da igreja, nós temos a responsabilidade
de agirmos de forma gratuita, ou seja, de fazermos o bem para quem não merece o bem, para quem merece o mal, porque foi justamente isso que Deus fez por nós e que Ele nos mandou fazer por todos. Não é fazer papel de besta, mas também não é ser juiz e bater martelo determinando julgamentos sobre a vida desse ou daquele. Pelo contrário, sendo nós quem somos, nós deveríamos buscar cada dia mais a justiça de Deus, que ela é muito mais justa do que qualquer um de nós que possamos enxergar dessa mesma perspectiva de pecador. Porque diante da cruz, o terreno é plano, não é verdade? Com relação também ao que o Gabi falou, eu acho que o Gabi traz a ideia do processo, né? O Gabi traz uma mensagem muito aplicativa, né? Ele traz uma mensagem que se aplica muito ao nosso cotidiano, nossa realidade do dia a dia. E os processos de um recomeço, né, baseando na vida de Paulo, talvez tenha sido a mensagem que mais trouxe identificação imediata, né, com relação às esquinas da vida, né, as possibilidades que a gente tem na vida. E quando o Gabi fala a respeito de começar do início, a respeito de nos dedicarmos a aprender e reconhecer que a gente vai ter problemas, ele está falando basicamente de sermos humildes para reconhecer que em muitos momentos da nossa vida a gente chega a um momento, a um estágio, e aquele vaso se completa, ele transborda, Deus vai lá e quebra o vaso de novo e faz um vaso um pouquinho maior. E tudo aquilo que tinha dentro daquele vaso se derramou e agora se enche novamente, e aquilo que antes transbordava agora enche só até um pedaço. Por isso que nesse processo a gente começa de novo, a gente reinicia um processo e esse processo vai me exigir um pouco mais. Por isso eu tenho que aprender um pouco mais, eu tenho que ir adiante na vida. Porque se eu chegar no mesmo lugar sempre, eu vou viver travado, trancado, e não vou ir adiante naquele processo que Deus gostaria de me levar. É como se aquela pessoa, mesmo madura, vivesse ainda se alimentando somente de leite, como o próprio Paulo vai dizer, que a gente precisa de um alimento mais forte, porque nós já somos um pouco mais maduros. E dentro desse processo, aquele que hoje deixa de se alimentar com aquilo que é mais leve para ir para algo que é mais forte, ele precisa olhar para trás, olhar para o lado e ver que aquele irmão que caminha junto com ele está em um outro processo, né? E esse processo precisa ser respeitado. Eu preciso olhar para a pessoa que é mais jovem na fé ou que ainda não passou por esse ponto, por esse vale na vida, por essa esquina de decisão, ou que tomou uma decisão equivocada também, porque isso é muito mais comum, né, do que um processo linear, né? Na verdade, o crescimento do evangelho ele não é assim, né? Pelo contrário, ele é assim, ó. Ele é como se fosse sabe? Ele é aquele gráfico, né? Parece investimento em Bitcoin, entendeu, cara? É aquela coisa assim, ó. E aí essa é a nossa realidade. A gente tem que olhar para nós e reconhecer que muitas vezes a gente caiu para depois levantar. E a pessoa que está do nosso lado, coisa linda, e a pessoa que está do nosso lado, ela caiu também. E não é porque ela caiu hoje que amanhã não vai se levantar de novo. E a gente precisa reconhecer isso. E estar disposto não simplesmente a aprender, Gabi, aí eu faço um ponto, mas também a ajudarmos uns aos outros nesse processo de aprendizagem. A gente olhar para a pessoa que está perto de nós e entender que nós podemos aprender com ela, mas também olhar para as pessoas e entender que nós temos a responsabilidade de ajudá-la e de ensiná-la também, né? Porque estar sempre disposto a aprender acaba causando uma falha muito grande quando não se tem ninguém que ensine. Como que eu vou entender se ninguém me explica, né? Não se lembra de Filipe, o eunuco? Né? Filipe, você está entendendo? Como é que eu vou entender se não tem ninguém que me explique o que está aqui? E isso gera em nós, em todos nós, uma responsabilidade de entender pelo menos os processos que viveu, para que aquele que está do nosso lado vivendo processos semelhantes, ele possa
avançar alguns estágios e poder estar andando junto contigo sem precisar passar pelos mesmos problemas que a gente passou também. Esse é o grande mistério do Evangelho, que a gente possa crescer juntos. Ou seja, ninguém está aqui competindo com ninguém. E volto mais uma vez para lembrar isso, que essa é uma das principais formas de renovação do nosso entendimento. Que o Senhor veio para nos levar para junto dele como a sua noiva, mas a sua noiva não tem muitos CPFs, não, ela tem um só, a Igreja do Senhor, aquela que veio para ser aquele que completa um trabalho que Deus nos enviou para viver, e nós somos uma só, há um só corpo, há um só Espírito, há um só Deus, e nós somos o seu corpo, temos essa responsabilidade. Então eu digo que renovo, né, renovação, recomeço, talvez seja o que a gente mais precise. Não só no ano novo, mas também, por que não, nesse ano que é novo. Algo muito velho está voltando a nos assombrar nessa nossa reunião de hoje. Hoje tivemos um decreto no nosso município que fecha muitos estabelecimentos novamente. A igreja ainda não, mas muitas coisas já vão começar a mudar e começar de novo naquele processo que nós vivemos nos últimos 2 anos. Eu não sei o que nos aguarda pela frente, porém eu quero dizer que há algo novo acontecendo nas nossas vidas e precisamos entender que nós vamos precisar recomeçar desde o início, aprender com esse novo momento, né? E entender que é óbvio que nós vamos ter dificuldades. Talvez a maior dificuldade é encarar as tristezas da ingratidão que temos e que vivemos pelo fato da gente ainda não ter renovado o nosso entendimento. Acho que assim eu falo sobre todos. Falou? Bom, sim, bom. Bem, pegou pelo outro lado a minha explicação, mas tipo assim, é porque pode encaixar de várias formas, né? E, mas foi muito legal, achei também. Eu concordo com os pontos que tu levantou aí. E tu, dona Flávia, o que que tu pensou sobre isso tudo? Não pensou nada? Ai, eu não sei, eu pensei em muita coisa, né? Mas para explicar fica difícil. Não, eu acho assim que eu olhei, eu vou ser sincera, viu? Eu não posso mentir aqui. Eu olhei uma parte da pregação, porque até então eu não tive tempo, e eu fiquei esperando tu dar, tipo, um resuminho, né, da pregação, como tu sempre dá. Eu, particularmente, assim, eu achei que a pregação do Gui foi a pregação que eu mais me encaixei, vamos por assim, né? Porque cada um lá na igreja provavelmente deve ter se encaixado, alguma pregação. Claro que todas se completam, sabe? Mas alguma deve ter completado, deve ter botado tipo um ponto, não um ponto final, mas um ponto para tu seguir, assim, como é que tu pode seguir, né? E eu acho que quando o Gui falou de o porquê que a gente está fazendo, né? Qual é o motivo que a gente quer começar, sabe? Trouxe bastante para mim. Eu penso assim muito por que eu quero fazer as coisas que eu faço, né? E por que eu ajo da forma que eu ajo, sabe? E eu procuro muitas vezes porque, querendo ou não, a gente tem a nossa parte de carne e a nossa parte de cristão, de fé, né? E eu acredito assim que cada um tem a sua história, né? Cada um tem o seu. Olha só a coisa mais linda. Eu acho tão bonito. Mas cada um tem a sua história, né? Cada um tem a forma, a sua forma, né? E eu não sei como explicar, porque passa tanta coisa na minha cabeça, gente, na hora do culto, assim, que eu fico assim, ó, é verdade, meu Deus, tô errada, tô certa, Jesus, o que eu tô fazendo? Não entendi nada, e depois volto para casa, leio de novo, eu vejo, pá, fechou tudo, sabe? Mas eu, eu acho que a vida de cristão, assim, a gente sempre tem que pensar por que a gente está fazendo, sabe? O porquê. Eu vejo assim lá atrás, na pregação do Gui, eu vejo lá atrás, desde o começo, sabe? O porquê que eu comecei, entendeu? Por que eu quis começar,
sabe? E tem muita gente que me pergunta, por que tu quis começar a ser cristã, assim, a desejar Cristo, assim, desejar conhecer a palavra, sabe? Querer conhecer. Será que foi por conta de um relacionamento? Será que foi por conta de amigos? Sabe? E ano passado isso fechou como uma luva, assim, sabe, para mim, que eu tenho que procurar Deus, não por conta dos outros, sabe? E eu procurei me batizar porque eu queria procurar Deus, não por conta dos outros, sabe? Eu olho todas as coisas que eu faço assim e eu vejo assim, claro, muitas vezes eu erro e eu erro muito, sabe? Todo mundo erra, mas às vezes eu acho que eu sou a mais pecadora de todas, sabe? Porque provavelmente eu sou nervosa, sou estressada e, meu Deus do céu, acho que nada vai dar certo, sou muito pessimista, mas depois eu reflito assim e eu penso, poxa, ainda bem que eu tenho Cristo, sabe? Ainda bem que eu tive uma escolha de ter Cristo, sabe? Eu vejo atrás assim e eu percebo que, valeu a pena todo o porquê, não por conta dos outros, porque a gente precisa de cada um, sabe? A gente precisa da igreja, mas a gente precisa mais de Cristo. E eu acho que só a gente querendo recomeçar e vendo as circunstâncias do porquê, sabe? É gratificante. E aí tem a outra parte da gratidão, sabe? Que eu vejo assim, que a gente é muito ingrato. Nossa, como a gente é ingrato, como a gente não percebe. A gente acha que é uma via de mão única que tu dá e tu recebe, mas na verdade tu dá sem pretensão de receber nada, sabe? Tu tem que dar sem pretensão de receber nada, porque se tu der, então melhor não dar, então melhor ficar quieto, então melhor não falar, então melhor não dizer nada, sabe? Porque às vezes a gente quer, mas não quer, sabe? A gente quer estar na igreja, mas não quer aprender. A gente quer simplesmente estar sentado, como o Maurício sempre fala, sentado, tomando chimarrão e olhando, fingindo que está olhando um filme no cinema, sabe? Mas não, sabe? A gente tem que querer, porque a gente tem que aprender um monte de coisa. E eu vejo, eu tenho que estar na igreja, não porque eu tenho que bater lá meu ponto e dizer assim, eu sou do DK, eu tenho que fazer parte do DK, eu sou do evangelismo, tenho que fazer parte do evangelismo. Não, sabe? Eu preciso aprender, porque para mim evangelizar eu tenho que conhecer a Cristo. Para mim, sabe, estar no DK eu tenho que conhecer a Cristo, porque não vale de nada se eu não conhecer a Cristo. Não vale de nada o meu esforço, o meu sacrifício, estar sentada tomando um chimarrão e olhando simplesmente para o pastor e fingindo que sei de alguma coisa, mas não sei de nada, sabe? Eu tenho que saber o porquê que eu quero. Porque se tu quer estar só por simplesmente estar e achar bonito, então que saia, sabe? Então que faça, vá procurar a tua vida, sabe? Vem, senta ali e fica tomando teu chimarrão, mas e ninguém vai saber o que tu tá pensando. Mas Deus sabe. E é isso que me traz, assim, o medo, não é medo, né? Me traz, assim, um arrependimento e também me traz um conforto, porque Deus sabe. Não dizendo, assim, que eu fiz as coisas, que eu tô fazendo coisa certa e Deus sabe que eu tô fazendo o que é certo. Mas sim que eu fiz alguma coisa errada. E Deus não me culpou porque eu fiz alguma coisa errada. Deus está me mostrando o que eu tenho que fazer de certo. Deus não te culpa, Deus não bota o dedo na tua cara e diz assim, como todo mundo, tu tá errada. Não, sabe? Jesus, olha, vou dizer por mim, Jesus nunca falou comigo, sabe? Nunca veio presencialmente, falou comigo, mas tantas vezes que eu senti a presença de Deus que vocês não têm nem ideia, sabe? Chegou para mim e mostrou que eu estava errada e eu tive que fazer. Eu já perdoei, eu já fui perdoada, eu já errei, eu já acertei e eu vou continuar como o Maurício falou. Meu vaso está cheio, meu vaso quebrou, daqui a pouco está enchendo, mas não está nem pela metade, sabe? Porque a gente tem que recontinuar, a gente tem que sempre querer continuar e querer continuar da maneira certa, porque se for continuar da maneira errada, então que não continue, meu amor. Pega a tua mateira, senta lá na igreja, no último banco e fica cuidando da vida de todo mundo. É isso. Então, Sempre sincero, né, Flávio? Isso aí. não, mas eu achei muito legal esse teu. Tu analisou o teu recomeço, tipo, na vida cristã. E tu analisou e, tipo, pensou, tipo, por que eu tô fazendo isso, né? E principalmente tu buscou não uma muleta, né, que as pessoas usam, do tipo,
vou na igreja por causa do meu namorado, né? Tipo, no teu caso poderia ser, tipo, eu vou na igreja por causa do mozinho, por exemplo, mas não, tu realmente quer entender a essência e pela verdade. Porque acontece muito isso de pessoa com muleta, né? Ah, vou por causa do fulano, porque o fulano prega, vou porque minha mãe me leva, sabe? Tipo, então eu achei muito bacana isso da tua parte, tipo assim. Tu pensou sobre o teu recomeço, basicamente, sim. Analisou o teu recomeço. Eu pensei sobre o meu recomeço e também pensei de como eu quero começar o meu 2022, sabe? Uhum, Como a gente quer começar o 2022? Se quer começar do mesmo... Eu não quero começar meu 2022 que nem o ano passado, sabe? Eu quero ser uhum, melhor do que eu fui ano passado e quero ser melhor para Cristo, sabe? Porque eu quero ser sorridente, eu quero ser mais feliz, eu quero ser menos atrapalhada, sabe? A gente tem que, uhum, sabe, eu fui para Pelotas agora, fui passar o ano novo com a minha irmã, e eu analisando, tava cansada, vou ser sincera, tava cansada. Falando em recomeço, eu também tô começando um serviço novo, sabe? É muita responsabilidade, é muita coisa na cabeça, sabe, para pensar. Mas eu pensei assim, fiquei pensando e analisando o que que eu quero para 2022, o que que eu posso fazer para 2022, sabe? Porque quando a gente quer, a gente pode, com Cristo, né? Porque se tu quer fazer coisa errada, é muito fácil. Só sai e faz, ninguém vai ficar sabendo, sabe? Mas o que que eu quero? O que que eu queria? Sabe? Eu sou uma pessoa estressada, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar mais estressada? Não. Eu tenho que ficar calma, eu tenho que eliminar e ir eliminando algumas coisas na minha vida, sabe? Tipo, meu Deus do céu, eu fico pensando assim, eu na minha vida, e acredito que na tua vida, Gabi, na vida da Carol, na vida do João aí, do Maurício, todo mundo tem uma vida louca. Ninguém tem uma vida tranquila, assim, ó, good vibes, paz e amor. Não, ninguém, sabe? Ah, e, tipo, tu trabalha, tu estuda, sabe, tu faz parte do membro da igreja, tem gente que precisa de ajuda. Eu ajudo, não porque alguém vai me ajudar depois, mas eu ajudo, como a Carol falou, porque eu sou grata. Porque eu sou grata a Deus todos os dias por eu aprender, sabe? Porque eu sou grata a Deus por eu estar viva, por eu não estar de uma forma errada, por eu estar querendo procurar Ele, e eu sou grata de todas as coisas que eu tenho e todas as coisas que eu ainda vou ter, sendo elas boas ou ruins, sabe? E em 2022, assim, a gente tem que pensar, o que que tu quer? O que que tu quer para 2022? Agora que tu não sabe, agora fica a questão, o que que tu quer para 2022? Sabe? Eu quero muita coisa, muita coisa. Eu quero mudança. Eu quero mudança de tudo que é ruim, sabe? E eu vou me esforçar para isso. E eu acho que a gente tem que fazer isso, a gente tem que querer a mudança, porque a mudança ela é desconfortável. Me lembro uma conversa que eu tive com a Jéssica, que ela falou assim, a mudança ela é desconfortável, mas ela é desconfortável porque ela é uma mudança. O Maurício e a Jéssica foi quando eles estavam se mudando para outra casa, sabe? Que ela me deu o exemplo assim: quem é que vai querer se mudar para uma outra casa? Ah, tu vai se mudar para casa, ou quem é que vai querer reformar uma casa sujeira? Meu Deus do céu, que sujeira. Agora, deixando um spoiler, a gente está reativando as coisas lá da casa que a gente está fazendo, sabe? E tipo, ai, que coisa mais complicada, que coisa mais chata, tem que comprar material, tem que limpar, tá sempre sujo, sabe? Mas a gente quer, porque aquela construção, aquela mudança que a gente está fazendo serve para algum propósito. Eu quero ter uma casa porque eu quero me casar e ponto final? Não, eu quero ter uma casa porque eu quero receber muita gente na minha casa. Porque a gente está crescendo, a gente tem que crescer, sabe? E a gente tem que entender o porquê que quer, porquê que quer as coisas. Esse ano, assim, eu poderia pedir assim, eu queria ter um carro. Eu poderia provavelmente ter um carro, mas não quero ter um carro. Eu quero ter uma paz, eu quero ter a paz de espírito, é isso que eu quero. Eu quero ter paz em Cristo. Não, eu não quero coisas materiais, porque se for para mim ter coisas materiais, eu simplesmente saio da igreja e faço qualquer coisa na minha vida. Ou até fico na igreja, ninguém sabe, né? Mas não, eu prefiro ter coisas espirituais, eu espero que seja uma palavra correta, né, Maurício? Uma palavra correta falar espiritual? Tá. Eu espero ter coisas espirituais, não ter coisas materiais, sabe, na minha vida. É isso que eu quero. Fechou? Não vou falar mais nada, tá bom? Fechou. E tu, Joãozinho? Ô, meu, sobre
gratidão que a Carol falou. Eu me lembrei do último culto agora que teve do ano. Cara, eu me peguei pensando em tudo que Deus fez, sabe? No ano de 2021 mesmo. E tudo que ele me proporcionou, tá ligado? E aí, das pessoas que fazia tempo que eu não via e hoje eu só convivo nas novas pessoas que eu tô perto, assim, que hoje eu sou amigo já, bastante. E aí, nesse culto agora que teve, infelizmente, eu acompanhei online, mas acompanhei, né? Graças a Deus. E, cara, teve bastante momentos assim que me fez olhar pra trás, sabe? Quando o pastor Jorge e a mãe do Felipe cantaram, cara, eu me lembrei quando eu era criança, sabe? Quando, cara, eu queria estar nos cultos todos os dias, todos os dias. Eu queria ir todos os dias que pudesse. Não importa se chovesse, não importa se tivesse o tempo que tivesse, sabe? E aí o cara às vezes cresce e qualquer coisinha inventa uma desculpa, sabe? Tá chovendo, ah, hoje não vou porque tá chovendo. Tô cansado, bah, hoje não vou porque tô cansado, sabe? E aí isso me fez rever bastante coisa assim, né? Que eu tenho vivido. Outra coisa, quando o Gabi pregou, cara, me lembrei quando eu tinha 16 anos. Tudo eu queria aprender, tudo eu queria me envolver, tudo, e não dava bola para nada. E aí, tudo eu queria estudar, saber mais. E aí hoje o cara já tá meio assim, né? Ah, empurrando com a barriga. Aí isso já foi outra coisa já que me pegou bastante já. E, o cara tem que aprender mais, meu, estudar mais e botar mais as coisas de Deus na frente, sim, sabe? Prioridade. É, quando o Gui falou também em reconstrução, cara, minha troca de igreja também foi, na verdade, foi muito mais fácil que eu pensava, né? Ser bem sincero. Cheguei no primeiro dia, me senti em casa mesmo. Óbvio, com adaptações, me adaptar bastante, muita coisa, mas foi, graças a Deus, para melhor. E é isso, cara, só me fez pensar bastante, sim, sobre muita coisa que eu tenho vivido e só tenho a agradecer a Deus, meu, por cada coisa, assim, que ele me proporcionou durante esse ano passado. E é isso. Bom, senhor Guri. Muito legal, cara. Assim, Gabi, só uma parte. Tu sabe que o que a gente vê, tanto na Carol, né, cara, que, poxa, já tá com a gente há uma longa trajetória, e também a Flávia, agora vendo o, o Joãozinho aí falar também, né, cara? A gente. É muito difícil, cara, a trajetória na vida cristã, né, meu? Porque, como a Carol falou muito bem, né? A gente vê muito mais as obras da carne do que as obras do espírito naquilo que está na nossa volta, né, cara? É porque faz parte, né? Porque tá dentro da ideia da igreja. A ideia da igreja é revelar, né, cara? É revelar, é trazer luz naquilo que está escuro e fétido, né? Então, aquilo que é errado, aquilo que está estragado em nós, né, cara? Aquilo que faz mal para nós, faz mal para quem está na nossa volta, né? E
E o processo da vida cristã é um processo de aprender a lidar com a frustração, né? Aprender a lidar com a frustração, aprender a lidar com a tristeza, aprender a lidar com a ingratidão, com a decepção, né? A gente não pode esquecer que a nossa maior referência, Jesus Cristo, ele foi rejeitado pelos seus, aqueles que ele escolheu para andar com ele, que viram tudo e ouviram tudo dele, aqueles que mais tarde iriam morrer defendendo essa causa e essa verdade, mas quando ele foi preso, eles fugiram, né, cara, e deixaram ele sozinho, né, e naquele julgamento popular, a multidão que ele serviu com pão, quando eles estavam sofrendo, eles decidiram que ele seria crucificado, né? Então a gente precisa sempre lembrar disso, que essa vida no Evangelho ela é uma vida de dor, ela é uma vida de frustração, ela é uma vida que a gente mais sente isso do que qualquer outra coisa. Embora nos é vendido uma vida de satisfação plena, não é? Só que a satisfação, como a Flávia falou, às vezes nos é vendida satisfação aqui nesse mundo, né? E alegrias que afastam as tristezas desse mundo, que é a tristeza que causa para nós o remorso, porque não nos dá o reconhecimento que a gente quer para nós mesmos, né? Então, quando a gente vê a Carol, o João, a Flávia, a Carol e a Flávia principalmente, né, cara, porque são frutos frutos naturais da nossa congregação ali, né, cara, que aprenderam desde o início, como tudo foi sempre pregado, a gente vê na Flávia e na Carol esse desejo de conhecer e entender os motivos das coisas, sabe? E buscar essa essência. A gente vê que desde o início, João, desde o início, Gabi, o grande objetivo sempre foi esse, que as pessoas entendessem qual era a vontade de Deus para sua vida e o porquê que elas faziam as coisas que elas fazem. E esse é o maior motivo, sabe? É por que eu estou fazendo e aonde eu estou nesse processo, aonde eu estou nessa jornada, e por que eu faço o que eu faço. Eu não sou massa de manobra. Eu não sou mais um que vai fazer aquilo que todo mundo está fazendo. Pelo contrário, cada um aqui tem um processo e vive isso de forma única e exclusiva diante de Deus. E nós, dentro dessa loucura, nós conseguimos andar juntos e um ajudar os outros nos seus processos. E isso é incrível, né? Isso é muito legal. E o mais louco é saber que nas curvas e nas esquinas que vocês percorreram, né, o Gabi teve uma esquina que correu em paralelo por um bom tempo e agora convergiu de novo a nós andarmos juntos. E o João, como ele mesmo disse, que nós conhecemos criança e hoje, né, já homem, ele anda conosco e a gente consegue ainda assim nos ajudarmos uns aos outros nesse processo, né? Eu acho que esse renovo, ele vem para nós, para nos trazer fôlego e esperança, né? Fôlego para encarar, né, um tempo onde nós não vamos poder respirar, entende? Né? Eu sempre me lembro de uma analogia que há muito tempo atrás eu fiz dentro das minhas limitações e ignorância, porque as referências que eu tenho são muito de uma criança da década de 90, né? E eu usava e jogava videogame, e jogava no Super NES o joguinho do Super Mario, né? E tinha um momento em que ele mergulhava e andava naquelas fases que eram dentro d'água. E aí ele tinha umas bolhazinhas que era a respiração. E ele, quando ia acabando aquelas bolhas, ele começava a ficar todo vermelho. E a nossa vida, ela é mais ou menos assim. A gente toma um fôlego e encara uma jornada. Só que quando a gente começa a perder o fôlego, a gente precisa ir lembrar onde está o oxigênio, onde está a vida que volta para nós. E nós precisamos entender isso dentro do processo como igreja. A gente é enviado com uma missão. E quando nos falta fôlego, a gente olha para o alto onde vem o nosso socorro, né? E enche os nossos pulmões de novo e vamos encarar mais uma vez. O renovo é esse. Esse renovo, esse novo fôlego. Eu tô chateado, eu tô triste, mas eu tenho que olhar para a cruz e lembrar que é dali que vem a minha vida. Eu tô vendo a ingratidão todos os dias, eu me caio de cara no chão porque fui ingrato com alguém que eu amo,
sabe? Isso é duro. Eu não entendi, eu tratei mal alguém que está longe de mim nesse processo. Eu não entendi o que essa pessoa falou para mim, porque ela queria falar algo pro meu bem, mas eu entendi pro meu mal, sabe? Eu não estou entendendo onde eu estou, eu não estou procurando os motivos pelos quais eu estou onde eu estou, né? E por conta disso eu estou sendo mal, cruel, estou sendo duro, estou sendo desleal, estou sendo descortês com as pessoas que estão na minha volta. E esse processo nos faz olhar e dizer assim, não, eu estou morrendo, eu estou indo mal, e o desespero está me fazendo ser duro e cruel, enquanto o desespero deveria fazer com que eu olhasse para a cruz e entender todo esse processo de amor e de gratidão sobre a minha vida. Esse é o processo, essa é a igreja de Cristo, e é para isso que a gente vive. A gente vai no culto não para ouvirmos uma palestra, né? Porque isso eu posso fazer naturalmente na internet. Eu vou num culto porque eu estou sedento a encontrar os meus irmãos a quem eu amo. Eu quero ali, naquele grande momento junto com ele, celebrar a oportunidade que a gente tem de dividirmos a palavra e de fazermos uma grande ceia, nos servindo uns aos outros daquilo que Deus tem nos transformado. Esse é o objetivo de sermos igreja, de estarmos ali, né? Não é palestrinha. A verdade é muito maior e mais profunda. E que Deus nos ajude a termos um ano em que isso não nos seja tirado. Porque o tempo que nos foi tirado, não sei se foi suficiente para que a gente sinta falta uns dos outros. Talvez nos revelou uma natureza que nós tínhamos e pensávamos que nós não tínhamos. Uma natureza de autossuficiência e de desprezo às pessoas que estão na nossa volta. Eu oro a Deus para que a gente tenha muita vontade de estar junto. Porque se não tem vontade de estar junto, que nem a Flávia falou, então é melhor que não esteja. Mas se a gente tem vontade de estar junto, que a gente possa celebrar a presença uns dos outros nessa longa jornada que ainda temos para viver com Cristo, nesse caminho aí, até a sua cruz e até a glória. Em nome de Jesus. Muito bom. Certo, meu povo. Muito obrigado. Vamos encerrar. Ô, Gabi, Mas posso fala. falar só uma coisinha rapidinho? Tá. Eu falei que eu não ia dizer, Meu Deus. mas é rapidinho. Meu Deus. O Maurício falou, ele trouxe uma coisa que é... Eu não sei se foi a palavra que ele usou, mas desespero. O que me remeteu, assim, ao desespero. E eu me lembro de uma pregação que ele deu, que era Mateus 6, 25 ao 33, né? Que era sobre a ansiedade que a gente tem, né? Que a gente fica preocupado com o que a gente tem. E trazendo isso bem pelo que o Maurício falou, que a gente fica muito preocupado e a gente acaba se desviando do caminho e achando assim que a gente tem que ficar preocupado com o que a gente come, com o que a gente bebe, com o que a gente veste, com o que a gente faz, com o que a gente não faz, e fica pensando, eu estou fazendo certo, eu não estou fazendo certo, e a gente se acaba desviando do caminho, né? Achando que a vida, que a gente cresce, como ele disse, se reconstruir, achando que a gente se reconstrói através de a maturidade de ficar pensando o que vai acontecer lá na frente, mas na verdade a real maturidade na fé é saber que tu não é nada e saber que é ele que te guia, sabe? E é aceitar se eu tenho, tá bom, se eu não tenho também tá bom, porque o que me sustenta, o que me dá força é Cristo. E aí, só um versículo que eu sempre penso assim, né, que eu sempre busco, né, quando eu sempre faço, porque a gente sempre faz uma coisa errada. Quando a gente faz alguma coisa errada, fica brabo, alguma coisa assim, eu sempre procuro assim, porque a gente tem aquela tendência assim, ó, eu vou sorrir, mas eu tô brava por dentro, né? Então é melhor que não sorria, né? Que é o que o Gui falou, então melhor que não sorria. Eu vou ser gentil, mas eu por dentro eu não quero ser gentil, mas estou fazendo só de fachada. E é o que me traz, que é aqui. Mas busquei primeiro, não, aqui. Pois os gentios é o que procuram todas essas coisas, e de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas busquei primeiro o seu reino e a justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E é isso que me edifica todo dia. É saber que todas as coisas que eu preciso serão acrescentadas, não todas as coisas que eu quero serão acrescentadas. E é isso que edifica. Então,
O meu 2022 começa com esse versículo. Saber que todas as coisas serão acrescentadas por Cristo, não todas as coisas que eu quero. Se eu não conseguir bater nenhuma meta minha, porque na verdade eu não tenho meta, mas eu apenas quero e eu vou me esforçar para ter, eu sei que se eu não tiver, foi porque Cristo não quis. Não porque eu não me esforcei o suficiente, mas foi porque Cristo não quis. Porque talvez, por mais eu tenha me esforçado, Cristo não quis que isso acontecesse, sabe? E é isso. Sempre vamos buscar o reino do céu, hein? Tá? Legal. Fechou. Certo, meu povo? Então, uma boa noite para todo mundo. Nos encontramos no fim de semana, provavelmente, né? Os cultos, sábado e domingo. É isso. Um abração. Boa noite. Falou, gente. Tchau, tchau. Oi, gente.